havia um senhor de idade, mais ou menos aí na época na província aí de Itália, em alguns desses países aí, né, que a gente não sabe falar certo pela época, né, mas era pelo país mais ou menos da Itália. Tinha um rapaz que lá ele tinha os melhores quadros do mundo, ele tinha os quadros mais caros do mundo, e estourou uma guerra na Itália, e ele tinha seu único filho também. O filho dele, por ser novo, menino jovem, forte, valente, teve que ir para essa guerra. E o filho dele foi para essa guerra, né? Ele sabia que era uma coisa que poderia acontecer com a morte dele, né? Ou também com o acerto do filho dele voltar com saúde, glorificando ao nome do Senhor, que eles eram muito tementes também a Deus, né? Esse Deus único, bondoso, maravilhoso, misericordioso, né? Enfim, ele juntou os seus melhores quadros dentro de uma sala, e nessa sala ele colocou uma poltrona de frente e colocou todos os seus maiores quadros que quem na época tinha muita grana, mas ao mesmo tempo não tinha, porque não conseguiria ter um quadro daquele, né? E esse seu filho, indo para a guerra, eles conseguiram avançar algumas províncias à frente. Só que isso era uma arapuca do país que estava em guerra com esse país, né? E esse menino de tocaia, ele viu que a tropa dele estava toda cercada. Ele voltou e avisou que a única saída dali era ele pular nessa mata que ele estava cercado e entrar em conflito de frente, correndo para dispersar, para os outros amigos dele do batalhão conseguir se safar. Enfim, ele fez isso. Ele pulou o arbusto, saiu correndo, dando tiro. Infelizmente, a tropa oponente conseguiu matar ele, né? Na história diz que ele faleceu, que ele morreu devido a essa atitude, mas graças a Deus ele salvou mais um monte de vida que estava junto com ele. E nessa que ele morreu, esses amigos do quartel, esses amigos do exército, sabiam que o pai dele era amante de quadros caros, amante de pintura. Eles dizem assim que foram num pintor de esquina, né? Foi vamos dizer, um pintor qualquer, mas não um pintor que tivesse glória, que tivesse qualquer outro tipo de coisa que pudesse ser uma coisa cara. Então, eles fizeram um quadro, pediram para essa pessoa fazer um quadro. E essa pessoa fez um quadro com retrato desse menino que salvou a vida deles. Então, feito o quadro, os amigos dele do batalhão foram lá levar o quadro pro pai e dar a notícia pro pai dele. Chegaram lá, bateram na porta, né? E esse pai dele, ele tinha um empregado que trabalhava há 20 anos, 30 anos mais ou menos, né? Eu também não sei específico, mas era para 20 anos a mais. Mas enfim, deram essa notícia, essa fatalidade dessa notícia, que o filho dele salvou a vida deles, mas porém ele deu a vida dele, né? E deram esse quadro com a caligrafia dele, né? Com a feição dele nesse quadro, e entregou para o senhor. Aí esse senhor avisou o pai dele, no caso, o pai dele também provavelmente deveria estar junto, porque já imaginava essa notícia. E ele ficou, tipo,
metade de um dia inteiro, sentado nessa poltrona onde ficavam os quadros dele, e olhou para todos os quadros, aonde ele foi e teve a ideia de colocar esse quadro do filho dele. Ele tirou o quadro mais caro que ele tinha na época. Ele tirou o quadro mais caro que ele tinha na época, para vocês meditar. Olha como que o negócio é tremendo. Ele tirou o quadro mais caro dele, deixou de lado e colocou o quadro do filho dele no lugar. E ali ele passou dias olhando aquilo, devido não querer mais se alimentar, devido à angústia, devido à decepção de perder um filho único, ele vem a falecer. Esse senhor, o pai desse rapaz, vem a falecer. E esse rapaz, como ele não tinha filho, não tinha ninguém, a não ser o cara que cuidava da casa para ele, um outro senhor que cuidava da casa para ele, todos esses quadros, a casa dele foi tudo a leilão. Só que antes ele fez um testamento, ele fez uma carta antes de morrer, que ele sabia que ia para leilão, né? Então chegou o grande dia desse leilão. E o grande dia desse leilão juntou as maiores potências mundial, pessoas que têm muita grana, como político, como coronéis, como a gente entende hoje, como muita gente que tem dinheiro que cobiçava aqueles quadros mais caros que ele tinha, né? Então chegou esse grande dia do leilão. Aí deixaram os quadros à mostra, todo mundo esperando, muitas pessoas de grana, muitas pessoas donas de petróleo, muitas pessoas que tinham condições de comprar uns quadros daquele. Então eu fico pensando, o dono do leilão foi começar o leilão. Aí eu vou pensando, cada vez mais eu estou falando, eu vou pensando comigo. Esse dono do quadro, o dono do leilão, bateu lá, vamos começar o leilão. O primeiro quadro que a gente vai começar no leilão é esse quadro aqui, que se chama O Filho. Acho que todo mundo olhou, não conhecia aquele quadro, viu que era de uma pintura específica de um pintor de esquina, um pintor sem nome renomado na profissão. Todo mundo começou a criticar o cara. Não, esse quadro eu não quero não, eu quero aqueles ali, ó. Eu quero aqueles ali. O cara pediu ordem. E esse cara que trabalhava para esse senhor, na época, ele foi nesse leilão para ver pela última vez os quadros que ele sempre limpou, trocou de lugar e arrumou. Ninguém queria esse quadro. Fala que na época ninguém queria não dar 10 reais, vamos dizer, no valor de hoje, ninguém queria dar 10 reais num quadro daquele. E esse senhor lá no fundo do leilão, viu que ninguém queria, deu um lance. Falou, ó, eu dou 5 reais, o que eu tenho no meu bolso. Interessante. O cara bateu, está vendido. Acabou o leilão. Todo mundo que estava no leilão, que vem de vários países, o que não? Tem mais 30 quadros. Tem uns quadros que eu vim de longe, que eu tenho dinheiro para pagar ele. Quando você pedir, eu compro. O dono do leilão falou assim: quem comprou o filho, leva todos os outros quadros. Então eu penso assim, ninguém em nome de Jesus não vai chegar no Pai. Você está entendendo? Verdade. Então eu acho que é bom a gente abaixar a cabeça, é bom a gente
glorificar, exaltar, pedir para Jesus Cristo cada vez mais, que eu não sofro, eu não tenho sabe, nenhuma culpa, mas eu acho que eu não sou digno da misericórdia dele. Mas de uma coisa eu sei, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E eu deixo essa meditação para vocês, espero que eu consegui ter explicado de uma forma que todos pudessem entender. Eu agradeço muito essa oportunidade e cada vez mais a gente vai tentar melhorar. A gente está começando agora, somos pessoas que na vida também para a gente não foi fácil, só que hoje a gente está buscando, hoje a gente está glorificando o nome dele. Então, se a gente glorificar o nome dele, a gente sabe que o que ele quiser causar na nossa vida, o impacto que ele quiser, a gente vai abrir o braço, fechar o olho e falar: eu estou contigo. Amém. Entende? Então eu deixo essa meditação aí agora com Misael aí, ó. Mais um louvor gostoso pra gente.